de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, antes de ler a Bíblia, aprenda uma coisa. Jesus, quando ele veio cumprir a missão dele aqui na terra, ele veio com a grande responsabilidade. Ele veio com um foco, com um objetivo: salvar cada um de nós. A própria Bíblia diz que ele nem conhecia a gente, mas deu a vida por nós. Amém? Então nós vamos meditar aqui em algumas partes mostrando o que ele fez para poder manter o foco dele na missão e conseguir ganhar a nossa alma, porque essa foi a missão de Jesus, ganhar nossa alma para o Pai. E ganhou nossa alma como? Pagando o preço, derramando sangue. Quando você quer comprar alguma coisa aí fora, você não dá sangue, você dá dinheiro. Mas a nossa alma não se compra por dinheiro. Foi comprada pelo sangue de Jesus, que vale mais do que o dinheiro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 27, versículo 11. Mateus 27, versículo 11. Diz assim: Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Olha para mim. Observe que você aprende aqui que Jesus manteve a calma. Ele manteve a sanidade dele mental equilibrada. Ele sabia que naquele momento não ia valer a pena ele debater ou discutir. Por que razão? Porque a mentalidade dos seus acusadores já estava formada. Mesmo que Jesus se defendesse, a opinião dos outros já estava formada, trazendo para a nossa vida. Às vezes você quer explicar, quer dialogar, quer tentar fazer a pessoa entender, mas se ela tiver já uma opinião formada contra ti, não vai adiantar você falar. Você pode falar à vontade, falar bonito, escrever, não vai adiantar, porque a opinião na cabeça dela já está feita contra ti. E Jesus estava como? Em silêncio. Repita comigo: existem momentos na minha vida que eu preciso é do silêncio. Mas aí que está a questão. Quando você está em silêncio, você não está parada nem parado. Você está agindo. Mas você está agindo o quê? Em silêncio. Você está tomando atitudes, mas em silêncio, com cautela e com sabedoria. Então Pilatos interrogou. Pilatos até disse: És tu o rei dos judeus? Jesus só falou assim: você que está dizendo. Jesus lançou a resposta para ele. Quem vai saber? O pastor. Depois os sacerdotes também acusam. E Jesus fica como? Ele fica calado. Porque Jesus estava, igreja, preste atenção agora, numa batalha espiritual muito grande. Ele não poderia falhar. Ali era o momento mais forte do ministério dele. Era o momento que ele precisava ir para a cruz. Ele não tinha que evitar a cruz, ele tinha que ir. Tanto é que ele orou no jardim, perguntando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Todas as orações que Jesus fez ao Pai, o Pai respondeu. Mas quando Jesus orou para ficar livre do cálice, o Pai não respondeu, ficou calado. E a gente tem um ditado popular que diz: quem cala, consente. Então, se o Pai calou, Jesus pensou: bom, o Pai calou, é para eu ir para a cruz. Então é para lá que eu vou. E ele foi. Foi preso, já estava sendo aqui, digamos assim, interrogado para ser condenado. Estavam fazendo perguntas fortes para ele, mas ele estava como? Em silêncio. Continuando aqui, ó, o versículo 13. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra.
vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha, isso é muito forte. A gente aprende aqui a manter cautela diante de situações. Estava o local cheio de gente. Estava ali o governador, o Pilatos. Você vê que nem era um juiz, né, que estava julgando. Era um governador que não tem nada a ver. Quem julga os casos no tribunal não é um governador, é um juiz, um promotor, o advogado de acusação. Quem percebe? Mas isso aqui estava tão bagunçado que nem juiz tinha. Era um governador, olha só. Eu imagino o governador estava dormindo e os sacerdotes acordou na madrugada. Ó, governador, vai lá julgar porque temos que condenar um homem. E o governador vai. O que tem a ver o governador com o julgamento? Nada a ver. Mas isso aqui já mostra a confusão que estava. Mas também mostra que Jesus, no meio da confusão, teve sabedoria. Às vezes a sua vida também está uma confusão. Problemas para ali, problemas para lá, dificuldades aqui, dificuldades lá. Você tem que fazer como Jesus. Manter a calma, não debater, para não gastar a sua virtude. Você sabe como é que uma pessoa perde virtude? Quem quer saber como é que a pessoa perde virtude? Quando ela briga e discute. Pode reparar, toda vez que a senhora e o senhor brigaram ou discutiram, você ficou triste. Ninguém fica feliz quando discute. Ninguém compra um champanhe e estoura o champanhe e fala, poxa, eu estou mesmo feliz, teve hoje uma discussão. Ninguém faz isso. A pessoa fica embaixo, perde a vontade de comer, às vezes não quer arrumar a casa, desanima, porque perdeu virtude. A virtude foi-se embora. Só com o passar do tempo que a virtude regressa para a pessoa, quando está tudo se organizando. Mas quando há uma discussão, uma falha, uma briga, um desentendimento, a virtude vai lá para baixo. Como Jesus sabia disso, Jesus procurou evitar perder virtude. Porque para ele vencer aquele problema, ele precisava estar cheio de virtude. Para a senhora e o senhor vencer os problemas da vida, você tem que estar cheio de virtude. Ô pastor, por isso que eu ando estressado. É claro, se toda hora perde virtude, toda hora discute, briga, desentendimento, a virtude desce. E quando a virtude cai, a força cai, o ânimo cai, a alegria cai, olha só, tudo cai. E aí tu não tem força para lutar, porque a virtude desceu. Agora, se você manter a sabedoria, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Em momentos você acaba falando mesmo, porque você não é de ferro. Mas pede a Deus paciência e sabedoria para saber lidar. Fala com Deus, ó Deus, me dá a mesma paciência que Jesus teve naquele dia. Jesus sabendo que era certo e todo mundo acusando ele de errado, e ele manteve-se o quê? Calado. Não é fácil, igreja. Você saber que está certo e está certo, e tem um monte de gente acusando de algo que você não fez, dizendo que você está todo errado, e você sabe que você está certo e tem que estar calado, não é para qualquer um. Tem que ter mesmo virtude do céu dentro de você. E essa virtude que Jesus tinha, também quer estar em você. A mensagem de hoje não é só sobre Jesus ter ido para a cruz, mas é sobre você saber que haverão momentos que você vai carregar a sua cruz e vai ter que seguir em frente. Depois desse julgamento, Jesus foi para o Calvário. E no Calvário foi o momento pior da vida dele. Porque foi o momento que ele teve sozinho, igreja. Ninguém podia ir junto com ele para o Calvário. Foram com ele até a Via Dolorosa, que é uma avenida pequena em Israel. A Via Dolorosa. Até ali foram com ele, mas quando chegou a um certo ponto, os soldados não deixaram ninguém passar, nem a mãe dele, nem mais ninguém. Teve que ele ir sozinho. Aprenda uma coisa, haverão momentos na sua vida que você vai ter acompanhamento de pessoas, mas vai chegar um momento que elas não vão poder andar contigo. Você vai ter que ir sozinho, vai ter que ir sozinha. Esse momento é o momento do Calvário. É o momento que só está você e Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E todo mundo aqui já passou
por um momento assim, ou está passando. Mas não importa, é bom. Porque é o momento que você está com Deus mais perto de ti e você está mais perto de Deus. Diga assim seja. Quem está percebendo, pastor? Amém? Aí vamos agora para o versículo 33. Paramos no 14, versículo 33. Diga glória a Deus. A crucificação. Quem encontrou? Diz assim, ó. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa o quê? Lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e entre Jesus o rei edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Olha para mim, igreja. Reparou aí? Só crítica, só acusação. Até aí ninguém falou: olha, é o filho de Deus, foi salvo, dando a vida por nós. Ninguém falou isso. Até agora só acusação. Esse momento aqui, os próprios demônios estavam usando a boca daquelas pessoas. Porque Jesus estava ouvindo tudo. Presta atenção, ele estava na cruz, mas estava o quê? Ouvindo tudo. Por que o diabo começou a falar essas coisas? Começou a provocar. Desce da cruz, eu quero ver agora. Jesus poderia descer da cruz. Mas se ele descesse naquela hora, iria invalidar a salvação. Se Jesus desce da cruz naquela hora, Jesus estava assim, ó, vou mostrar que realmente eu sou forte aqui. Vou descer da cruz e vou acabar com vocês. Jesus não pôde fazer isso. Ele teve que ouvir calado, sofrer calado e aguentar mais algumas horas. Demorou umas horas ainda para ele poder morrer. Mas agora imagina, ele já estava em sofrimento, já estava com as mãos furadas ali com os cravos, os pregos grandes, já estava com espinhos na cabeça, que era uma coroa, e eram espinhos do tamanho desse meu dedo aqui, ó, pra você ter uma ideia. E aquilo penetrava no crânio. Então ele já estava todo dolorido, e além de tudo isso, quem gostava dele não poderia estar perto, porque havia um distanciamento, mas esses acusadores estavam perto. O diabo estava provocando a paciência de Jesus. Estava zombando dele, para ver se ele descia da cruz e acabava com aquilo tudo, mas ele manteve isso aqui, calado. Ele teve que aguentar, igreja. Tem horas na vida que você tem que aguentar. Às vezes tem que aguentar a humilhação, às vezes tem que aguentar a acusação, às vezes tem que aguentar ser pisado, ser pisada, não é fácil. Aqui em Portugal diz engolir sapos, não é fácil, mas tem que ser forte. Porque se você manter-se forte, apesar de passar por tudo isso, lá na frente Deus vai te recompensar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então até agora só estava tendo o quê? Crítica, acusação e ofensas contra ele. Mas Jesus estava de novo o quê? Calado. Ele estava em silêncio. Ele sabia que aquilo ali era uma provocação do mal para tentar destruir a nossa salvação. Muitas vezes o mal usa pessoas para provocar você, para tirar sua paz, tirar sua alegria, tirar sua coragem, sua determinação,
tirar também a sua fé, porque às vezes o mal permite vários problemas acontecerem, para você só olhar para os problemas e não olhar para o Criador, para Deus. E a pessoa aí desanima. Jesus naquele momento estava cheio de problemas ali. Acusações, dores no corpo, tristeza, angústia, estava abandonado, estava sozinho, estava cheio de problemas. Mas ele estava olhando para quem? Para Deus. Porque ele sabia que a recompensa dele iria chegar. Repita comigo, apesar dos problemas, eu sei que a minha recompensa virá em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Continuando aqui, o versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Olha para mim agora. Repara numa coisa. Jesus foi morto em Jerusalém, lá no Calvário. Observe que a Bíblia diz que as trevas, elas não estavam só em Jerusalém. Fala na terra, o planeta inteiro. Olha só. Você tem que ler e meditar na palavra. Uma coisa é dizer assim, só está chovendo em Gaia. É só em Gaia. Outra coisa é dizer, está chovendo em Portugal inteiro. É todo Portugal. Quem percebe a diferença? E aqui fala, vou ler de novo. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, o planeta inteiro. Imaginem, o planeta inteiro naquele momento escureceu. Escureceu. Uma vez os historiadores pegaram imagens do planeta Terra, vista de cima, o planeta embaixo e a vista por cima, pelo satélite. O lugar que Jesus foi crucificado, que é o Gólgota, lá no Monte Calvário, aquele lugar que ele ficou a cruz dele, olhando por cima do planeta Terra, está no meio da Terra, no meio. Está a Terra aqui, né? O globo, no meio foi o lugar que ele morreu. E ele morreu com os braços o quê? Abertos, no meio. O que isso quer dizer? Venham todos para mim, eu quero salvar todo mundo. Olha só, até me arrepio, isso é muito forte. Então naquele momento escureceu o planeta todo. Não foi só Jerusalém, foi o planeta inteiro escureceu. Continuando, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Isso é aramaico. A língua de Jesus era aramaico. Tem o hebraico e tem o aramaico, que é a língua mais antiga. Então ele falou em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, Deus não desamparou ele. Mas ele falou isso porque naquela hora foi o momento mais difícil para ele. Deus não poderia estar ali perto dele, porque Jesus estava carregado de pecados. E onde está o pecado, Deus não habita. Por isso ele pergunta: Deus meu, por que me abandonou? Deus não poderia estar ali naquele momento. Porque Jesus pegou os pecados do mundo inteiro e colocou nele, igreja. Por isso que o diabo tem ódio. Qualquer ser humano, preste atenção no que eu vou lhe dizer, qualquer ser humano, por pior que seja até um bruxo, fez pacto com o diabo, se esse ser humano se arrepender de fato e de verdade e querer Jesus, Jesus o purifica e o salva. E o diabo odeia isso. Por isso o diabo tem ódio. Qualquer ser humano, por mais falho que seja, até um ateu, se ele se arrepende de coração e aceita Jesus, Jesus o salva e o recebe, e o perdoa. E isso deixa o diabo desesperado. Porque o diabo não tem apenas autonomia em todo mundo que ele quer. Até quem está com o diabo, se a pessoa dizer, já não quero mais o diabo, agora eu quero Deus, o diabo não pode prender a pessoa, porque Deus deu livre-arbítrio para a pessoa. E a pessoa fala, eu não quero mais o mal, agora eu quero Deus na minha vida. Ela larga o mal e vai para Deus, Deus recebe aquela pessoa. Tem uma história lá no Brasil de uma mulher
que ela tinha feito pacto com o diabo. Ela estava dentro de um roncó. Roncó é um quarto fechado, onde a pessoa fica durante um mês ou mais em trabalho espiritual. Ela raspa o cabelo da cabeça, fica nua dentro daquele quarto, dorme no chão. A bebida que ela bebe é um chá de ervas. É nojento o que eu vou falar, mas é o que é verdade. Dentro daquele chá de ervas tem fezes do bruxo e urina. E as ervas, e sangue, e mistura. E a pessoa tem que beber aquilo. Tem que beber aquilo. Vai bebendo, entre aspas, para se alimentar. Que nojo, hein? Está amarrado em nome de Jesus. Vai bebendo aquilo. Pior, o corpo está todo furado, com lâminas, cheio de corte. Naqueles cortes saem os bichos, porque a pessoa está bebendo algo podre. Então ela bebe aquilo, sai bicho da cabeça, bicho do olho, e um fedor do inferno. E estava a mulher assim. Na esquina tinha uma igreja. E nessa igreja estava cantando aquele hino, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E essa mulher estava deitada e começou a ouvir o cântico. Começou a ouvir, só que ela estava fazendo um pacto com o diabo já. Aí disseram que ela ouviu o cântico, ela ganhou força, abriu a porta, aquilo também não era trancado, era só encostado. Ela abriu a porta e saiu nua no meio do terreiro, abriu o portão principal e foi para a igreja. Chegou na igreja, andou, entrou nua, o pessoal da igreja até ficou assustado, se ajoelhou no altar, aí tiraram a toalha da mesa da igreja, cobriram ela, e ela falou, eu quero aceitar Jesus, porque eu não quero mais fazer o pacto com o mal. Foi salva, hoje ela é uma missionária e prega o evangelho. E ela dá esse testemunho. Olha aí. Olha o poder de Deus aí. Uma pessoa que já estava praticamente ligada ao mal. Ouviu o louvor, quebrou, tomou a decisão e foi salvo. Nem o diabo prendeu ela. Por isso que eu digo, a salvação é individual e quem quiser a salvação recebe de graça. É só querer, é só buscar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você vê que Jesus, ele já estava com os pecados nossos no corpo dele. Aí o Pai se afastou. Mas Jesus sabia que aquilo era momentâneo, porque ele iria ressuscitar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ler aqui o capítulo 28. Capítulo 28. Quem encontrou? Diz assim, ó, no findar do sábado é o quê? Ao anoitecer, o pôr do sol. Lembra que eu falei no início? Sexta-feira, quando dá o pôr do sol, ali já é sábado. Em Israel é o contrário. Para a gente sábado é só quando dá meia-noite. Para Israel não. Quando sexta-feira começa o sol se pondo, já vira sábado. E aqui já era sábado, quando o sol estava se pondo, já virou o quê? Domingo. Por isso que eu faço questão de explicar e ler na Bíblia. Porque a palavra do pastor, que não é do pastor, é a palavra de Deus, tem que confirmar com que está o quê? Na Bíblia. Diz assim, ó, no findar do sábado, ao entrar o quê? O primeiro dia da semana, que é qual? É domingo. Então, sábado em Israel. Quando está o sol se pondo, já vira o quê? Domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o quê? O sepulcro. Diga glória a Deus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, aleluia, desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha para mim. Olha o poder de Deus aí. Deus mandou só um anjo só. Deus falou, o anjo está na hora já. Desce lá, tira a pedra e fala lá com as pessoas o que vai acontecer. O anjo desceu, teve um terremoto. Por que teve um terremoto? Porque quando o anjo sai da atmosfera de Deus e entra na atmosfera da terra, mexe tudo. Porque é o sobrenatural entrando no natural. Por isso que uma pessoa normal, quando ela busca a Deus,
e ela enfrenta problemas, ela consegue superar e vencer, porque nela está o sobrenatural de Deus dentro dela. Agora, uma pessoa natural e não busca a Deus, quando vem problema, ela não aguenta, porque ela está toda natural. Já você é uma pessoa normal, mas você tem um sobrenatural na tua vida. Repita comigo: eu sou normal, mas Deus colocou em mim o sobrenatural. Diga glória a Deus. Por isso que tem gente que fala assim: eu não entendo, você passa tanta luta, está sempre aí firme, está sempre de pé. É o sobrenatural que está em você. Não dá para explicar isso. Não dá para explicar, porque é algo invisível. É o poder de Deus dentro de nós. Aí o anjo desce, há um terremoto, tira a pedra, e além de tirar a igreja, o anjo sentou na pedra. Tipo assim, quem manda aqui é o poder de Deus. Não é a pedra da terra que vai impedir o poder de Deus. Eu não sei qual é a pedra que está no teu caminho, mas só para você ter paz no coração, essa pedra Deus vai remover. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Versículo 3. O seu aspecto era como um relâmpago, meu Pai, e a sua veste alva como a neve. Amém. E os guardas tremeram espantados e ficaram como se tivessem mortos. Está vendo aí? Também nunca viram algo assim? Nunca viram. Estavam ali quieto, guardando, e depois vem um anjo, treme tudo, tira a pedra, senta na pedra. Eu imagino um anjo sentado com o braço cruzado assim, bem sério, olhando para os guardas assim: agora, quem é que manda aqui? E eles assim, tudo assustados: meu Deus, o que é isso? Tudo com medo. Por quê? É o natural vendo o sobrenatural. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que tem gente que fica irritada com você? Porque você é sobrenatural e aquela pessoa é natural. Por ela ser natural, não vai aguentar o impacto do sobrenatural que está na tua vida. Amém? Continuando. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele estava. Ide, pois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Aí, igreja, olha só, naquele momento, foi o momento mais forte do ministério de Jesus. Ele já estava ressuscitado e ele queria ver os discípulos. A primeira coisa que ele foi fazer foi ver as mulheres e falou: olha, fala aos meus irmãos que eu vou para Galileia, que eles vão para lá me esperar, que eu vou encontrar com eles. Olha o que aconteceu. O versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, alguns soldados, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que aconteceu. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Ó, isso é mentira. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então olha para mim, até hoje tem judeus que não acreditam na ressurreição e falam: não, vieram roubar o corpo aí e disseram que ele ressuscitou. Até hoje eles pensam que isso aconteceu. Por quê? Uma mentira. Mas isso aqui é a mão do diabo para tentar invalidar
o feito de Deus. Mas a mentira das pessoas não vai invalidar a bênção de Deus que está sobre a sua vida. Podem falar o que quiserem, o que importa é o seu caráter, o que importa é a sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Continuando aqui, para concluir, versículo 16. Seguiram os 11. Por que 11? Porque um era Judas e ele o traiu e saiu, se suicidou. Seguiram os 11 para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só, que luta, hein? Que luta, hein? Jesus falou várias vezes, eu vou para a cruz, mas eu vou ressuscitar. Foi ou não foi? A Bíblia fala que alguns adoraram e alguns o quê? Duvidaram. Mesmo assim, eu não entendo aquele povo. A gente nem é daquela época que a gente acredita sem dúvida. Eles viveram com Jesus, viram Jesus, ouviram a voz viva de Jesus. Jesus aparece e mesmo assim duvidaram. Diga, está amarrado. Continuando, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, olha o que Jesus ganhou. Ó, igreja, antes de ler, lembra quando eu falei que ele estava sozinho na cruz, abandonado, não tinha mais ninguém com ele? E o povo começou a provocar ele, desce aí da cruz se tu és o Filho de Deus, se tu tem poder, desce aí. Se ele descesse, ele não ia ter nenhuma recompensa. Mas eu falei o que para vocês? Aguentar firme, ele aguentou firme até o fim. Olha o que ele ganhou depois de tudo isso, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e aonde? E na terra. Até me arrepio. Ele não falou alguma autoridade, ele falou toda. Tudo está comigo agora. Olha só. Por isso que vale a pena você aguentar. Vale a pena você chorar, mas é um choro para Deus, sabendo que Deus vai fazer justiça na tua vida. Por isso a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A Bíblia também diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Ana chorou, mas depois Deus a exaltou. Amém. Diga glória a Deus. Glória. José chorou também no buraco, depois virou governador. Jesus também chorou, mas agora falou o quê? Estou com tudo agora. A autoridade está toda comigo, tanto no céu como na terra. Aleluia. Jesus, ele não tinha autoridade toda ainda, ele só era filho do Pai. Mas quando ele cumpriu a missão, e Deus viu que ele cumpriu a missão e honrou, Deus aí deu de presente para Jesus toda a autoridade, no céu e na terra. É muito forte. Eu vou ler de novo o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e aonde? Na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do século. Já estamos no século 21. Está aumentando a cada tempo. Mas vai chegar o dia que vai acabar. Até o fim do século. Então o que você aprendeu hoje? Que vale a pena suportar o processo, as lutas, porque no final a recompensa virá. Diga a glória a Deus. Amém, igreja? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.